Professor, o senhor é professor de literatura Sim. e escrita criativa. E eu pergunto para o senhor, por que que a gente precisa dessas duas coisas? Eu sou pessoa comum, acordo, vou para o meu trabalho, eu sou, sei lá, vendedora de uma banquinha de revista. Por Sim. que é que eu preciso de literatura e por que é que eu preciso de escrita, seja criativa, seja uma escrita não criativa, digamos assim? Olha, então veja, em primeiro lugar, né? Quer dizer, por que que você precisa de literatura? Porque a nossa realidade, por mais complexa que ela seja, quer dizer, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a vida que a gente tem no nosso dia a dia, ela nunca vai conseguir dar conta de todas as experiências possíveis que um ser humano pode ter. Né? Quer dizer, nós vamos estar sempre limitados ali àquele microcosmo em que a gente vive. Né? Então, assim, por mais rico que seja esse microcosmo, por mais experiências que você tenha, você nunca vai conseguir, por exemplo, sei lá, saber o que é uma viagem interestelar, você nunca vai conseguir saber o que é viajar num navio de piratas, você nunca vai conseguir saber uma viagem num submarino, que é viver em outro tempo. O que é viver em outro... Exatamente. Então, a literatura, o que ela faz? Ela te dá tudo isso. Agora, ela te dá tudo isso e muito mais, não como uma forma de escape da realidade, não como uma maneira de você fugir do seu cotidiano, da sua realidade, não. Mas alimentando a sua imaginação para que, por meio dessas experiências que você tem, através da leitura, você possa viver melhor a sua realidade, o seu dia a dia. E também, quando acontecerem coisas extraordinárias, porque podem acontecer, né? Afinal de contas, viver é viver em perigo. Né? Essa né? O inesperado, a possibilidade do inesperado está sempre presente. Quando esses fatos surgirem, você também vai estar mais preparado para enfrentá-los. Né? Ou para entendê-los, exatamente, vezes. Ou para entendê-los. Né? Por exemplo, você é jovem, né? E nunca conviveu, por exemplo, com alguém da sua família gravemente doente, né? Ou que passou por uma prisão, ou que passou por um drama terrível, né? Enfim, ou você nunca viu a morte de perto. Né? Então, quer dizer, antes que você tenha que viver essas situações extremas que muitas vezes a vida coloca diante de nós, né? Quase sempre, né? A literatura vai te mostrar tudo isso. E quando essas coisas acontecerem, você vai estar muito mais preparado para enfrentar. Vai ser mais tão novidade, né? Exatamente. Exato. E a escrita? E a escrita, o que acontece? Quando você escreve... Bom, então tem duas coisas que se confundem aí. Quer dizer, ao acumular um número de experiências muito maior do que aquele que você teria no seu cotidiano, isso faz com que você também pense mais a respeito da sua própria vida. Que você reflita mais a respeito de quem você é, da sua relação com o mundo, com a realidade, através da leitura. Com a escrita é a mesma coisa. Ela complementa o exercício da leitura. Por quê? Porque você pensa melhor quando você escreve. Sem dúvida. Quer dizer, quando você está escrevendo, você elabora o seu pensamento de uma maneira completamente diferente do que quando você está sentado na poltrona da sua casa e pensando num problema que você precisa resolver. Quando você coloca no papel. Quando você coloca no papel, tudo muda. Tá? Quer dizer, a dimensão da escrita faz com que você veja as coisas de uma maneira completamente nova. Mais claro, assim? Fica, mais claro, você mais tem mais clareza nítido, das coisas. Você começa a perceber pormenores que antes você não conseguia perceber. Então, ela também é um exercício que funciona em termos de autoconhecimento. Né? Então, por exemplo, quando eu falo de escrita, a pessoa ela não precisa ser um autor de best-seller. Ela não precisa ser um Dostoiévski, ela não precisa ser um Machado de Assis, não. Vamos supor assim, aquela senhora que hoje, com 80 anos de idade, mantém um diário. Né? E nesse diário, então, ela coloca as suas experiências de todos os dias,
contando as coisas do dia a dia dela. Coisas ordinárias. Ela foi ao supermercado, o dono lá da barraca de não sei o que, de peixe, na feira, com quem ela conversa há 30 anos, né? A experiência do nascimento dos netos, a perda do esposo há 10 anos, e ela vai gravando tudo isso ali com absoluta sinceridade, porque ela sabe que ali ela pode falar sem nenhuma censura, né? Ali ela está livre para expressar o que ela realmente pensa. Bom, esse exercício é um exercício magnífico. Por quê? Porque faz com que a autoconsciência dela se amplie, né? Quer dizer, e de vez em quando o que vai acontecer? Ela vai reler tudo o que ela escreveu. E ela vai reencontrar fatos que ela viveu há 10, há 20 anos. E ela vai começar a perceber, então, o quanto ela mudou, o quanto a vida dela mudou, né? O quanto ela melhorou, o quanto ela evoluiu, né? Então, assim, a escrita te dá essa capacidade de autoconsciência. Né? E, é claro, você também pode criar beleza, né? Você pode criar arte. E o magnífico é que, assim, você pode criar arte de uma forma absolutamente democrática. Por quê? Porque você não precisa aprender um código novo para se expressar, né? Como acontece na pintura, na arquitetura, na música, em que você tem que dominar uma outra linguagem diferente, né? Você precisa saber lidar com os pincéis, com as tintas, você precisa ter técnicas, né? Quer dizer, a escultura é a mesma coisa, né? A música, então, nem se fala, né? Quer dizer, você precisa saber composição, conseguir imaginar, né? Quer dizer, como é que o som vai acontecer, vai se concretizar, né? Apenas anotando ali na pauta, né? Agora, a escrita não. A escrita não, porque assim, você usa a linguagem, você usa aquilo que você aprendeu na escola. É universal. É universal. É a arte mais democrática que existe.